Com muita alegria eu quero saudar a todos no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Estamos falando desde a cidade de Salvador. A igreja presbiteriana chegou a esta cidade e ao estado da Bahia há quase 150 anos. Agora no mês de abril, 21 de abril, estaremos comemorando 149 anos da plantação da igreja aqui no estado da Bahia. Esta é uma igreja histórica e ela tem sido, pela graça de Deus, plantadora de outras igrejas. E nós rogamos ao Senhor e clamamos a Ele por um grande avivamento, um despertamento espiritual, para que essa retomada da vocação seja firme e eficaz e o nome de Deus seja glorificado. Quero saudar você e a sua família e desejar que, para a glória de Deus, a palavra seja exposta com fidelidade e ela alcance o seu coração, a sua mente e promova uma transformação plena e profunda na sua vida e na sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Na parte final do sermão pregado por Pedro no dia de Pentecostes. Assim diz a palavra de Deus. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Uma outra versão diz: salvai-vos dessa geração perversa. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Mas eu preciso antes reafirmar nossas convicções. A Bíblia é a palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Palavra inspirada, inerrante, autoritativa, suficiente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus. Palavras do Senhor Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é viva e eficaz. E durante alguns poucos minutos, queremos fazer um chamamento à luz dessa palavra. Esse livro histórico do Novo Testamento narra um período especial da história da igreja cristã, o período apostólico. Houve um avanço extraordinário da igreja. Em 3 décadas, o evangelho se expandiu de Jerusalém até Roma. Em 3 décadas, conforme a narrativa do Dr. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, nesses 28 capítulos, o evangelho foi se expandindo. E Lucas faz uma narrativa, inspirado pelo Espírito Santo, do ponto de vista teológico. Se você estudar cuidadosamente esse livro precioso, descobrirá que nós temos 10 registros da expansão da igreja. Ele destaca um evento e o crescimento da igreja. Essa igreja, originalmente com seus 12 apóstolos, depois uma assembleia de cerca de 120 pessoas, 3.000, 5.000, e Lucas deixa de falar em números. E ele diz: a palavra de Deus crescia e prevalecia. Eram muitos os que abraçavam a fé. A igreja cresceu para a glória de Deus. E nós temos aqui um sermão pregado pelo apóstolo Pedro.
Como escreveu o pastor John Stott, testemunho não é um sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. E preste atenção, quando Pedro falou àquela multidão que enchia a cidade de Jerusalém, ele fez um apelo: atendei a estas palavras. Literalmente está escrito: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. É algo sério e eu quero, no temor do Senhor, humildemente, no nome de Jesus, fazer o mesmo apelo: atenda a essas palavras. E nós temos aqui, nesse sermão pregado por Pedro, uma pregação cristocêntrica. É uma pregação da palavra de Deus. E, na verdade, o Senhor Deus continua usando a pregação bíblica, a pregação cristocêntrica, para trazer as pessoas a Cristo. Eu quero dar uma visão geral do sermão de Pedro para compreendermos bem aquele ambiente, o que estava acontecendo. Um dia extraordinário. O cumprimento da profecia. O derramamento do Espírito Santo. O texto nos fala de uma multidão atônita, porque os apóstolos começaram a pregar e começaram a falar das grandezas de Deus. E o Dr. Lucas registra que cada um ouvia em sua própria língua. Partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia e Panfília, do Egito, das regiões da Líbia e romanos que residiam ali. Eles ouviam falar das grandezas de Deus, e é impressionante isto. Foi um fenômeno grandioso e auditivo, porque cada um daqueles estrangeiros ouvia a proclamação do Evangelho na sua própria língua. E eles ficaram atônitos, ficaram perplexos, alguns assustados, outros zombaram, dizendo: esses homens estão embriagados. E Pedro se levanta no poder do Espírito Santo com os outros apóstolos: não, senhores, esses homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. As Escrituras Sagradas têm unidade. Tudo na palavra de Deus aponta para Cristo. E Pedro proclamou o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. O sermão começa no versículo 14 e a introdução vai do versículo 14 ao versículo 21. Agora, a partir do verso 22 até o verso 36, nós temos o corpo do sermão. Vale a pena ler esse texto. Leia e releia. Seja abençoado na leitura, na meditação da palavra de Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, apresentou Jesus como sendo o Messias de Israel. Ele diz: Deus provou que Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Messias. De Nazaré pode surgir alguma coisa boa. Jesus de Nazaré, o Messias, e Deus o aprovou pelos sinais, prodígios e milagres. O apóstolo João, quando escreveu o seu evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, o fez com um propósito. Ele apresenta e registra 7 sinais do Senhor Jesus. 7 declarações de Jesus: eu sou. E na parte final do livro, capítulo 20, versos 30 e 31, ele diz: na verdade, fez Jesus muitos outros sinais que não foram registrados aqui, que não foram escritos aqui, mas esses foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo,
tenhais vida em seu nome. Pedro prosseguiu e falou da crucificação de Jesus. Poucos dias antes, a cidade de Jerusalém gritava de forma rebelde, incrédula, obstinada: fora com este, crucifica-o, solta-nos Barrabás, crucifica-o. E o apóstolo Pedro, interpretando as Escrituras Sagradas e falando no poder do Espírito, ele diz que a crucificação de Jesus não resultou de uma conspiração humana, mas cumpriu os propósitos eternos de Deus. Jesus foi crucificado segundo os propósitos eternos de Deus. Obviamente que esses propósitos eternos de Deus não isentam aqueles que o crucificaram, porque o próprio Pedro diz que ele foi crucificado por mãos de iníquos. E mais, quando olhamos aqui para o texto, o uso repetido que Pedro faz do pronome vós enfatiza que aqueles que estavam ali presentes em Jerusalém, ouvindo aquela pregação, tinham também a sua parcela de culpa. Vós o crucificastes por mãos de iníquos. Porém, queridos, apesar de terem matado Jesus, Deus o ressuscitou. Ele venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus é a primícia dos que dormem. Ele está vivo. Ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo autentica a nossa fé e autentica a nossa pregação. 1 Coríntios capítulo 15, se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé e vã a nossa pregação. E seremos tidos como impostores, como enganadores. Mas Paulo diz com firme convicção, mas de fato ele ressuscitou. Quando olhamos para o sermão, a sequência de acontecimentos desde a ressurreição é apresentada claramente pelo apóstolo Pedro. Jesus foi para o céu. Ele foi assunto aos céus. Deus o fez Senhor e Cristo. Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E conforme prometido, ele enviou o Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo é uma evidência da vitória gloriosa do Senhor Jesus. Ele foi glorificado, ele reina, ele está conduzindo a história, ele está no trono, ele está à direita de Deus Pai, de onde há de vir. Ele reina. A partir do verso 37 até o verso 39, nós temos a recepção da multidão. O texto nos fala de uma consciência pesada. A palavra foi exposta, o evangelho foi pregado. Como diz o missionário Ronaldo Lidório, o evangelho é o Senhor Jesus. Ele é a promessa e ele é o evangelho é Cristo. E quando Pedro expôs a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, literalmente o texto diz: compungiu-se-lhes o coração. É preciso atentar para o que estava acontecendo ali. A palavra que aparece aqui no texto grego é uma espécie de uma forte ferroada, ou como uma facada. A ideia aqui é de traspassar. Compungiu-se-lhes o coração. Em termos práticos, significa uma tristeza profunda, uma forte convicção espiritual, uma dor profunda que faz chorar a alma. Só é possível salvação com uma dor profunda na alma, com arrependimento, com quebrantamento, com tristeza. Na verdade, o que estava acontecendo, quando Pedro falou na autoridade do Senhor e as pessoas que estavam ali, aquela multidão, ouvindo a palavra,
Eles concluíram: nós matamos o Messias, o que vamos fazer agora? Eles ficaram perplexos diante da acusação de terem matado o próprio Messias que estavam esperando. Que faremos, irmãos? E a palavra foi: arrependei-vos. Essa é a palavra que eu dirijo ao seu coração nesse dia. Isso fala de mudança de mente, de mudança de propósito, que leva a pessoa a voltar-se do pecado para Deus. Como Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, mostrando a repercussão que teve a pregação do Evangelho em Tessalônica. A nossa palavra foi demonstração do Espírito e de poder. E Paulo diz: como vocês deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo. Arrependimento, mudança de vida, mudança na mente, mudança de propósito. Preste atenção. Essa mudança envolve mais do que temer as consequências do juízo de Deus. Claro que se deve temer as consequências do juízo de Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Deus é fogo consumidor. Considerai a bondade e a severidade do Senhor. Haverá um dia quando o Senhor manifestará a sua ira profunda contra toda a incredulidade, a rebelião e a desobediência. O arrependimento genuíno sabe que o mal do pecado tem de ser abandonado e a pessoa precisa crer na obra perfeita e completa do Senhor Jesus. Arrependei-vos. E Pedro fala de dois presentes: o perdão. A multidão ficou assustada. O que faremos agora? Nós crucificamos o Messias, nós matamos o Messias. Mas a palavra era: ele está vivo, ele venceu a morte, ele satisfez a justiça do Deus Santo, ele justificou todo aquele que crê. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O perdão dos pecados, ou o perdão do pecado de terem rejeitado a Cristo. E a dádiva do Espírito Santo, o Espírito Santo que é pessoal e que é Deus, que regenera, que habita, que transforma, que une uma pessoa ao povo de Deus. Concluindo e fazendo uma breve aplicação. Primeiro, um resumo. Nós temos aqui no sermão pregado no dia de Pentecoste o grande acontecimento na história da igreja depois do derramamento do Espírito Santo. Nós temos um fato histórico. Jesus realmente, verdadeiramente, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Os apóstolos estavam ali como testemunhas oculares. Nós temos aqui um fato teológico, porque a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus tem significado salvífico. E é interessante que Pedro aplica a palavra de Deus, Salmo 16, Salmo 110, Joel capítulo 2, porque toda a Escritura aponta para o Senhor Jesus. E nós temos uma mensagem contemporânea, é uma mensagem para hoje, é uma mensagem para você. Jesus vive, Jesus reina, Ele concede salvação. O Evangelho confronta homens e mulheres e os chama ao arrependimento. Salvai-vos dessa geração perversa. A palavra que Pedro utilizou significa dobrado, torto, mal, injusto. Quando vamos aos evangelhos, lemos as palavras do Senhor Jesus falando às pessoas. Mateus 12, geração má e adúltera, geração perversa. Marcos capítulo 9, geração incrédula. Geração pervertida e incrédula, Mateus 17.
geração adúltera e pecadora. Na verdade, eu quero dizer que Jesus veio para buscar não justos, mas pecadores ao arrependimento. Escute o que está escrito, Romanos capítulo 3, a partir do verso 11. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Salvai-vos dessa geração perversa. Em o último texto, está a segunda carta de Paulo a Timóteo, no 3º capítulo. Ouça com atenção a palavra de Deus. Timóteo, fique sabendo disso. Os últimos dias serão dias difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder da piedade. Salvai-vos dessa geração perversa. Eu chamo você hoje, em nome de Jesus, a uma ruptura, a um rompimento com a velha vida, a um abandono da incredulidade, da rebelião. Presta atenção nisso. Não se trata de aprofundar a percepção religiosa, simplesmente isso. Não apenas melhorar moralmente a vida, não ampliar apenas a participação na vida eclesiástica. Trata-se de salvação, mudança de vida. No texto original, nós temos aqui da parte de Pedro várias exortações, um chamado, um apelo àquela geração pervertida. Salvai-vos. Nós temos aqui uma forma verbal curiosa da voz passiva. A ideia é: deixai-vos salvar, sede salvos. Bem sabemos que a salvação pertence ao Senhor. É uma ação poderosa, milagrosa de Deus, é graça pura e livre. Apesar disso, a salvação não acontece sem a vontade pessoal e a concordância do ser humano. Salvai-vos dessa geração perversa. E eu concluo com um texto do pastor John Stott. Ele escreveu: não nos é dada a liberdade de apresentar Cristo parcialmente, como homem, mas não como Deus, sua vida e não sua morte, sua cruz e não sua ressurreição, como Salvador, mas não como Senhor. Continua ele. Nem ainda temos o direito de pedir uma resposta parcial da mente, mas não do coração. Do coração, mas não da mente. Ou da mente ou do coração, mas não da vontade. Ele diz veementemente: não. Nosso objetivo é ganhar o homem todo para o Cristo total. E para isto é necessário o completo consentimento de sua mente, coração e vontade. Disse ele: o coração do problema do ser humano é o problema do coração do ser humano.
o Senhor é poderoso para lhe dar um novo coração. Salvai-vos dessa geração perversa. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Amém.